Quanto mais conhecimento útil você tem, mais cara é a sua hora. Isso aqui é um fato, uma regra a respeito de dinheiro. Sabe aquela frase que sua mãe sempre te disse? Meu filho, conhecimento ninguém leva de você. Pois é, exatamente isso. Uma vez que você aprende alguma coisa nova, é impossível tirar da sua cabeça, né? E sua mãe estava certa, né? No meu primeiro trabalho ali, eu ganhava lá em torno de R$ 500 como desenvolvedor, né? Desenvolvedor júnior ali. Eu trabalhava ali 5 horas por dia, 21 dias por mês. Ganhava por 500 por mês. Quanto você acha que dava por hora? Porque eu trabalhava uns 21 dias em média e umas 5 horas por dia. 20. Deus me livre, quem me dera. Ganhava R$4,70 por hora. Se você fizer a conta aí, é isso, R$4,70 por hora assim. Então imagina, mesmo que eu dobrasse ali as minhas horas trabalhadas, né, eu ainda ia ganhar R$47 por dia. Se eu dobrasse, se eu trabalhasse 10 horas ali, eu ia ganhar R$47 por dia. 10 horas, gente, eu ia trabalhar o tempo todo. E eu estudava ainda, nem conseguia. Se eu fizesse isso por 30 dias e não por 21, então se eu abdicasse ali dos finais de semana trabalhando 10 horas por dia, feito um desgramado, né, eu ainda ia ganhar R$1.410 por mês. Cara, você vai falar assim, tem algumas pessoas vão olhar para esse número e falar, cara, maravilhoso, compensava o maluco dedicar então e trabalhar 10 horas por dia, 30 dias por semana. Só que com esse esforço, que eu tripliquei os meus ganhos ali, observando, eu não teria nenhum tempo livre para fazer mais nada, né? Eu tive a sorte nessa época de ter minha mãe viva ainda, né? 2 anos depois já não teria mais essa sorte, mas nessa época ainda tinha minha mãe viva, ainda tinha casa e comida. Então eu trabalhava ali só para pagar um extra, né? Para conseguir alguma coisa, para pagar uma continha de internet ali, dar aquele help em casa, mas não precisava trabalhar para comer necessariamente, que é a situação de muita gente. Então, poucos meses depois disso, como eu fui ficando com mais tempo livre em casa, eu comecei a estudar uma edição de imagem, alguma coisinha. Então, fui aprendendo algumas coisas e eu consegui um outro emprego, num jornal, né? E nesse jornal eu já ganhava 1.400 por mês. Aqui, porra, nababo. Porra, 1.400 por mês quando você tem 16 anos, eu era um nababo. Chegava na escola, comprava lanche pra garotada, né? Dava aquela ida no cinema às vezes, pegava umas meninas ali, minha vida melhorou. Isso aqui foi o ápice da minha ascensão de qualidade de vida. Foi quando eu comecei a ganhar R$1.400 por mês e trabalhava as mesmas 5 horas. Então o fato de eu estudar ali e me dedicar durante aquele período fez com que eu conseguisse ter um emprego um pouco melhor. E olha que profissionalmente um desenvolvedor ganha muito mais, né, do que um editor de imagem hoje em dia. Já teve um momento na história que ninguém nem queria contratar desenvolvedor. Interessante isso, né? É porque desenvolvedor fazia site. Quem tinha site, cara? Pouquíssima gente que tinha site. Então assim, era um ou outro sitezinho que você fazia, você não conseguia ganhar muito dinheiro. Eu pegava uns freelas, às vezes, como desenvolvedor ainda, e ganhava mais dinheiro, mas não tinha consistência nos freelas. Lá eu explico pra vocês no vídeo como é que aconteceu a coisa toda. Então, depois de 3 anos nesse lugar, que eu entrei ganhando R$1.400, eu comecei a tentar empreender, e enquanto eu tentava empreender ali, em paralelo, até consegui a minha primeira empresa, eu conto a história em outro vídeo aí também, já contei pra vocês, de sites, aproveitando esse conhecimento que eu tinha anteriormente, que se transformou em muito dinheiro depois, você vê que o conhecimento ele realmente devolve, ao contrário do trabalho, e só se aplicado também. Depois de um tempo tentando empreender e tudo, eu fui aprendendo um pouco mais sobre gestão, fui aprendendo um pouco sobre como funcionavam as empresas, eu me preocupava com o centro de custo, porque mesmo eu fracassando, né, nos projetos que eu tentava fazer ali, muitas vezes fracassava, eu entendia onde tinha errado. Com todos esses erros acumulados ali, quando eu fui pro jornal, eu comecei a me preocupar e a empresa estava em recuperação judicial e tal, uma série de fatores ali que fez com que isso fosse possível, os caras foram me promovendo. Eu fui promovido diversas vezes, eu tenho minha carteira de trabalho, ainda vou mostrar pra vocês assim, ó, é um carimbo embaixo do outro, assim, ó, puf, 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 várias vezes na mesma empresa. Depois de 3 anos, eu era diretor do jornal, um diretor executivo. Aqueles R$500 se transformaram em mais de R$20 mil por mês. Imagina que eu ganhava duas vezes o meu salário mensal antes em um dia só. Então, assim, eu comecei a ganhar bastante dinheiro, eu fui trabalhar em outras empresas. Quem botou meu nome no Google aí já sabe, vocês sabem da minha vida, não vou ficar aqui fuxicando, porque vocês gostam de fuxico. Quando eu me tornei executivo, então, comecei a ganhar muito mais. E esse conhecimento, mesmo nas outras empresas, é claro, meu primeiro negócio deu certo e tudo, mas mesmo nas empresas que eu trabalhava, quando eu fui morar em São Paulo, por exemplo, o meu salário, mais as comissões, bonificações, aquilo tudo que eu ganhava, cara, eu chegava a ganhar mais de 6 dígitozinhos na conta sendo executivo. Imagina que loucura, o quanto a hora de alguém pode ser bem paga, né? Se você olha e fala, CLT não ganha dinheiro. Claro que isso aqui é contrato também, que CLT ninguém vai pagar um valor desse, né? Na CLT você tem um valor lá e normalmente você tem um bônus muito maior. Mas assim, imagina que loucura. Olha de onde saiu R$500 para chegar a ganhar um valor desse. E era bizarro. Então assim, muita gente que não conhece a minha história, né? Você vem aqui no YouTube às vezes e fala assim, ai meu Deus, o menino que ficou rico com o YouTube, ficou rico fundando a escola e corretora que veio por causa do canal do YouTube. Muito antes, Evandinho já trabalhava aqui já. Quanto eu investia naquela época, Evandinho, num vídeo de carteira? Nossa, já era muito dinheiro. Ainda mais pra aquela época, né?
Ó, 40, 80 mil reais de aporte, tá lá. Dinheiro real. O Vandinho ocultava meu nome da corretora lá. Vandinho tá aí, vocês também estão aí, podem ver lá. Até hoje a carteira do canal tá aí. Só ver o dinheiro que eu colocava lá todo mês. Então, assim, eu tive muito foco na minha carreira, trabalhei muito com conhecimento, tive muita sorte também, mas esse papinho, então, de que trabalho duro, sei que lá, não funciona. Conhecimento, sim, se aplicado. Quem sabe aplicar o conhecimento muito bem. Tem várias outras coisas que podem te trazer esse dinheiro. Para mim, essas são as 5 regras e que são regras imutáveis. Você acrescentaria alguma regra aqui ou alteraria alguma? Porque para mim, de verdade, quando eu olhei assim, eu passei horas pensando nisso aqui. Quando eu olhei para minha vida, eu vi que essas regras foram as mais verdadeiras, né? Toda vez que eu fugi alguma coisa disso aqui, eu realmente vacilei. Quando eu tentei trabalhar demais, achando que o dinheiro ia me trazer mais dinheiro, quando eu tentei fazer várias coisas dessas aqui, acabei me lascando.